Olá, esposas que oram. Aqui quem fala é a Viviane Martinello. Estamos aí estudando o livro Despertar da Leoa, da Lisa Bevere, da editora Chara. Nós estamos hoje então no áudio 27. Vamos lá? Caçando no escuro. Recentemente tive a chance de caçar no escuro enquanto percorria as favelas sombrias da Índia. O que encontrei no escuro me surpreendeu. Fui a Mumbai como convidada da Life. Eles fizeram uma aliança com algumas organizações locais que trabalhavam para resgatar mulheres e crianças presas na imundície e no abandono dos bordéis das favelas. O povo indiano é lindo e sua cultura pode ser graciosa e gentil, mas as condições das favelas são deploráveis. O que testemunhei fez o ambiente do filme Quem Quer Ser um Milionário parecer limpo. Ratos do tamanho de gatos pequenos se esqueiravam entre o excremento humano e animal que se espalhava pelas vielas e ruas. Quando saí do carro com ar-condicionado, que me levou em segurança através da insanidade do trânsito de Mumbai, fui completamente transportada para um mundo estranho. Não estranho para ser exótico, mas estranho porque era um mundo em si, uma microcultura de desumanidade. Era a época das monções, e a combinação de umidade com calor elevara a condição do ar de estagnado para sufocante. Imediatamente fui atacada pelos cheiros da favela. Uma combinação cáustica de excremento e urina misturados com comida apodrecida, condições de vida imundas e pessoas sujas. O próprio ar era pesado e oprimido por um espírito das trevas. Percebi dois elementos em ação: o belo povo indiano e o espírito brutal que os mantinha cativo. Na favela não havia como encobrir os seus efeitos ou atributos. Homens e mulheres cambaleavam sobre o peso desse espírito, enquanto a pobreza, a corrupção e a depravação pesavam sua mão sobre todos. Na tentativa de passar sem ser notada, nossa equipe estava vestida com trajes indianos nativos, mas qualquer ilusão que tivéssemos de que isso pudesse funcionar logo se esvaiu, já que éramos percebidos por todos pelos quais passávamos. O pastor e as guias missionários que nos acompanhavam nos encaminharam apressadamente para a clínica médica que mantinham na região. Essa clínica construiu confiança e ganhou a reputação de amar e servir ao povo. Entrei na sala de espera modesta, onde pacientes aguardavam silenciosamente que o médico os avaliasse. Uma equipe ministerial, composta de ex-donas de bordel, esperava pela nossa chegada. Entramos em uma sala lateral, onde fui instruída que estava ali somente para abençoar as mulheres nos bordéis. De repente, soube que o sermão que trazia em minha mochila seria inútil. Eu estava em um terreno desconhecido e totalmente ciente de que Lisa, a escritora e conferencista, não iria ter êxito ali. Por estarmos disfarçadas, eu não podia usar a minha Bíblia. Minha intérprete falava um inglês limitado e eu não falava o hindu. O contato com aquelas pessoas só podia ser feito pelo Espírito de Deus. Para capturar tudo o que pudéssemos das histórias delas, colocamos um microfone dentro da minha túnica e amarramos o fio ao redor da minha cintura, prendendo o microfone a um gravador preso nas minhas calças. Uma câmera escondida estava disfarçada entre as voltas da encharpe preta que envolvia o pescoço de outra mulher. Demos as mãos, oramos e entramos nas ruas barulhentas. Tive uma sensação imediata de estar sendo observada, mas esse olhar parecia mais triste do que hostil. Olhei para cima e vi do outro lado da rua uma janela de segundo andar que emoldurava o rosto de uma bela garota asiática. Eu diria que ela não tinha mais de 15 anos de idade. Seu rosto jovem exibia um misto de dor e desesperança. Só então percebi que ela estava atrás de grades, trancada em um bordel. Como responder a um olhar como aquele? Um sorriso não pode ser compartilhado. Eu não podia sacudir a cabeça e arriscar que ela interpretasse a minha reação como julgamento ou desgosto. Correspondi ao seu olhar até ela olhar para o outro lado. Quando olhei para baixo, vi a escada. Em sua base estava sentado um grupo de homens irados. Eles encontraram meu olhar com um desdém declarado, como se dissessem: quem vocês pensam que são? Vão embora. Vocês não pertencem a esse lugar. Sem dúvida, eu não pertencia mesmo.
Nenhum ser humano criado à imagem de Deus pertencia a um lugar tão terrível. Aquele não era um lugar ao qual pertencer, era um lugar do qual fugir. Uma das mulheres sentiu a minha angústia e colocou o braço ao redor da minha cintura. Venha, vou ajudá-la a atravessar a rua. Ela me guiou em meio a pessoas, a bicicletas e a carros, que viajavam por suas ruas enlameadas, sem regras ou faixas. Depois de um dia na favela, aprendi que a única regra para pedestres era não parar depois de ter começado a atravessar uma rua. Você continua andando em frente destemidamente, independente de quantas bicicletas, motocicletas e carros vêm em sua direção. Uma vez hesitei no meio da via e 2 ex-donas de bordel me rodearam e me empurraram adiante enquanto sacudiam a cabeça. Não pare, nós a protegeremos. Elas o fizeram. O primeiro bordel a qual chegamos tinha uma área comum de não mais de 1,5 metro por 2,5 metros. Era ali que os clientes esperavam pelas garotas para atendê-los. Era ali também que as mulheres se reuniam para cozinhar, socializar e cuidar de seus filhos. Da sala sombria, elas podiam observar a miséria da rua ao lado de fora. E nesse ambiente, um grupo de mulheres destruídas havia se reunido para ouvir sobre o amor de Deus. Entrei e não pude evitar perceber outra porta. Ela estava levemente coberta com uma cortina e levava a um corredor estreito alinhado com fileiras dos que pareciam cabinas de banheiros. Mais tarde eu soube que era ali que as garotas dormiam e atendiam seus clientes. Olhando para esse corredor, observei que algumas portas estavam fechadas, o que podia significar que uma garota estava descansando ou ocupada. Voltei a minha atenção para as mulheres que estavam diante de mim. Elas cobriam o chão e a área para sentar que rodeava ambos os lados da sala. Amontoando-se sob os véus, elas olhavam desconfiadas para nós enquanto entrávamos em fila. A intérprete saudou-as em hindu, elas ouviam atentamente e respeitosamente, acenaram no estilo indiano único. Não demorou muito até que eu ouvi o meu nome na mistura de palavras. As cabeças se voltaram na minha direção. Dei uma olhada desesperada para o pastor. Ele respondeu levantando o braço e repetindo a advertência anterior. Abençoe-as. Elas estão esperando por você. Estão aqui há 2 horas. Apresentei-me e disse de onde eu vinha. Disse a elas que tinha 4 filhos e um neto a caminho. Minhas palavras pareciam vazias e ocas aos meus próprios ouvidos. O que minhas referências de vida poderiam significar para aquelas mulheres? Tudo o que elas conheciam desaparecia diante da minha normalidade norte-americana, mas elas foram educadas e acenaram ligeiramente. Compartilhei como havíamos viajado uma grande distância para que elas soubessem que não estavam sozinhas. Mulheres do mundo inteiro as tinham em seus corações e choravam pela dor delas. O que isso queria dizer? Elas não estavam a sós? A notícia sobre o desespero delas havia escapado das favelas? Outras choravam por suas perdas. Contei a elas quantas mulheres levavam as filhas da Índia escondidas em seus corações perante o trono de Deus em oração. Os rostos delas começaram a brilhar com lágrimas silenciosas. Às vezes pergunto-me se realmente entendemos o poder da concretização de uma conexão. Nós estamos a sós em nossas lutas. Nós não estamos a sós em nossas lutas. Não estamos sós em nossas esperanças. Jesus prometeu estar conosco. Confessei o meu arrependimento pessoal, como em minha juventude eu desperdiçara a mesma pureza sexual e dignidade que havia sido roubada delas à força. Eu tinha escolhido a promiscuidade, porém mais tarde abri a porta para Deus e o seu amor inundara a minha vida e me salvara da destruição. Elas se inclinaram para mim. Senti o Espírito Santo iluminar cada uma daquelas mulheres. Elas não eram uma coleção de mulheres, eram filhas individuais. Toquei cada um dos seus rostos por um por um, e confiei que Deus, do mesmo modo, estenderia sua mão e acentuaria as minhas palavras humanas com o seu espírito. Enquanto eu fazia contato, declarava suavemente: Deus tem um plano para a sua vida. Lágrimas desciam pelos seus rostos voltados para cima diante dessa menção a um Deus que as havia procurado e visitado nas trevas do seu cativeiro. Elas sabiam intimamente o que significava viver sob a opressão e os esquemas de outros. Cada garota estava vivendo um pesadelo que outra pessoa planejara para sua vida. Cada uma das mulheres que entrevistei fora raptada ou enganada, sendo lançada em uma vida de cativeiro sexual.
Elas tinham sido levadas cativas pela promessa, exatamente daquilo que eu oferecia, esperança. Cada uma ousar algo mais, um emprego melhor, uma educação melhor ou apenas ser amada. Algumas esperavam escapar da pobreza cruel de suas aldeias. Essas mulheres ouviram mentiras de homens e mulheres em quem um dia confiaram. Eram histórias de tios, maridos, irmãos, primos e tias, e até de amigos que as venderam. O sonho delas de uma vida melhor foi usado para atraí-las. Pedi para que elas tivessem esperança novamente, para confiarem em Jesus, o Filho de Deus, que não podia mentir. Também disse outras coisas a elas, coisas que agora esqueci, frases e palavras que, se fossem repetidas nessas páginas, poderiam soar infantis ou terapêuticas em nossa sociedade ocidental, mas no momento elas foram inspiradas pelo céu. Sem qualquer som de trombetas, uma atmosfera no céu invadiu aquela área apertada. Uma conexão havia sido feita quando elas responderam ao Deus vivo que oferecia esperança a cada uma delas. Ao sentir essa mudança e a minha inadequação para me comunicar, voltei-me para o pastor. Ele orou com aquelas mulheres e por elas. Quando ele chamou ao céu, as mulheres do nosso grupo se moveram para o meio daquelas filhas preciosas e abraçaram a cada uma, cercando-as em oração. Naquele momento parecia que as paredes tinham recuado. Percebi um cliente enquanto ele saía puxando o fecho de suas calças e lançando um olhar de desgosto sobre o ombro. Nós éramos os visitantes incomuns. Focada e feroz. Considere a seguinte passagem bíblica. Mas eu creio que os desafortunados um dia serão socorridos por ti. Tu não os decepcionarás. Os órfãos não serão órfãos para sempre. Quebra o braço direito dos perversos. Quebra o braço esquerdo do homem mau. Procura e destrói todos os indícios de crime. A graça e a ordem do Eterno vencem. A impiedade perde. A vítima reage e o coração dos desesperados começa a bater forte, à medida que verifica a sua respiração. Os órfãos ganham paz. Os sem-teto ganham um lar. O reinado do terror acabou. O governo dos chefes de quadrilha chegou ao fim. Salmo 10, 14. Você pode realmente ouvir isso? Essas palavras incluem todos os elementos que precisamos para caçar na escuridão: justiça, triunfo, cura, esperança, adoção, restauração, retidão, um fim e um novo começo. Agora é hora de orar essas palavras. E se declararmos a palavra de Deus, Ele velará por ela. Essa é uma medida extrema, uma oração do tipo mafiosa. Eu pessoalmente estou cansada e esgotada de orações seguras e boazinhas. Quebra o braço direito dos perversos, quebra o braço esquerdo do homem mau, Deus. É uma oração perigosa, é uma petição intensa, e não posso imaginar fazer uma oração baixinho ou de forma passiva. Na verdade, o Salmo 10 é a promessa de Deus que eu tomei como espada quando viajei recentemente para o sudoeste da Ásia. Todas as vezes que via injustiça, eu brandi essa espada. Seja focado e feroz na oração. Feche os seus olhos para o óbvio e contemple uma visão de restauração e justiça. É isso que Deus quer trazer à terra. Existem pessoas que precisam que você feche os olhos e as veja quando você ora. Em outras palavras, faça orações realmente perseverantes que cheguem ao céu e assustem você ao passarem pelos seus lábios. Uma igreja passiva não perdurará. A melhor esperança para a igreja é que começamos a caçar no escuro até que o príncipe da paz venha e ponha fim a esse reinado de terror. Para que isso aconteça, precisamos individual e coletivamente buscar, procurar e recuperar o que agora está oculto. Creia-me, você não precisa viajar para a Índia para encontrar pessoas desesperadas presas no escuro. Há homens, mulheres, crianças cativas em toda parte. Eles esperam que nós nos levantemos e tomemos uma atitude, que abramos as portas para a liberdade e saiamos de qualquer área de trevas pessoais para podermos trazê-los para a luz. Quando estivermos cheios com a luz de Deus, verdadeiramente tiraremos os perdidos das trevas. Essa não é a hora de brigar por causa de doutrinas ou de competir por causa de mega-ministérios ou posições eclesiásticas. Deveríamos estar servindo em vez de nos comparando e nos posicionando em busca de poder. Acorde! Os órfãos estão esperando por adoção e cuidados em todos os níveis. Milhares de pessoas solitárias e isoladas estão orando e esperando que, apesar de todas as aparências, elas não estejam sós.
Mostrei o conceito da caçada no escuro em uma escala maior e internacional ao compartilhar nessas páginas a história da dor e do tráfico na Índia, mas ela deve lhe servir como perspectiva. Não imagine que sua dor ou a dor dos que a cercam não são inexpressivas. Deus está perto de todos os que sofrem. A agonia do cativeiro, do isolamento, da traição, do estupro, do abuso e da desesperança visita pessoas de todas as nações. As pessoas têm as mesmas necessidades em toda parte, mas nem todas as pessoas têm os mesmos recursos. Vamos ser mordomos fiéis e multiplicar a nossa prosperidade bem. Você é abençoado em abençoar os outros. Inúmeros lugares precisam da bênção que você pode dar. Você não precisa ir longe para dar. A desesperança pode ser encontrada no seu local de trabalho ou na loja onde você costuma comprar. O abuso pode estar acontecendo no casamento de uma amiga. O isolamento pode ocorrer entre as pessoas com quem você adora. Seus filhos podem se sentir atraídos por alguém na escola. Muitas vezes o próprio ato de dar esperança a outros se torna a nossa cura. Pessoas em todo o mundo precisam do amor e do valor de Jesus. Cristo agrega a alma humana. Quer elas se encolham em cantos de pobreza avassaladora, se sintam em torres de marfim, quer descansem de forma inquieta ou em um castelo de cartas, as linhas foram traçadas, os limites foram estabelecidos, a vida e a morte e destruição, a esperança e a desespero, a luz e a trevas. As dimensões nunca foram mais claras e o que está em jogo nunca foi tão precioso. As leoas vivem na luz e caçam no escuro. Assim, mulheres corajosas, não consigo imaginar um exemplo melhor de como devemos nos conduzir. Creio que você está com este livro em mãos, porque você é filha da promessa. Você escancarou a porta. Agora aprenda a viver e descansar na gloriosa luz de Deus. Vamos viver levemente juntas também. Não permita que a ansiedade ou a preocupação isolem ou oprimam você. Vamos abrir bem os olhos e aprender a ver no escuro, olhar além e ver os corações e há coisas que estão escondidas. Juntas vamos caçar no escuro e trazer outras para a luz de Deus. Como a leoa, vamos atingir o equilíbrio entre a relaxada e aberta e intensa e feroz. Descansar nele, relaxar umas com as outras e juntas ser ferozes diante das trevas, em nome de Jesus.